Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Kelly Cristina Silva de Lima, eu sou arquiteta urbanista, sou professora lá no Centro Universitário de João Pessoa, nas disciplinas de conforto ambiental, nos cursos de arquitetura e urbanismo, curso de design de interiores. E há mais ou menos 1 ou 2 anos é que eu venho me dedicando um pouco a estudar como o conforto ele pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista. É algo que eu venho fazendo recentemente, principalmente após o convite do pessoal do MP para participar do encontro, né, da consciência autista, e mais uma vez fui agraciada aí com esse convite, né, e agora uma palestra ao estilo webinar, né, espero poder ajudar a todos com alguns dos meus conhecimentos, tá? Ao final eu deixo também o meu contato, quem quiser em outro momento conversar comigo, fique aí totalmente à vontade. Bom, a ideia da palestra de hoje é trazer algumas recomendações do conforto ambiental, tanto na residência, né, na casa, quanto na escola, tá? Então, o que é que nós vamos ver um pouquinho hoje, tá? O que eu vou conversar um pouco com todos vocês. Primeiro, né, vamos entender um pouco o que é o conforto ambiental. Em seguida, como é que o conforto se relaciona com os sentidos, né, ainda mais as pessoas com transtorno do espectro autista. Recomendações para temperatura, para os níveis sonoros, para o controle de iluminação, para as cores, tá? Para o espaço, né, correto aí para a execução das atividades e ainda também a segurança, né, para os momentos de crise, tá? E nesse sentido, o que é o conforto, tá? Pessoal, o conforto é uma sensação de bem-estar, né? É algo que é individual, é algo que é intransferível, né? E é algo que pode ser atingido, tá? A partir do momento em que você tem condições de luz, de contraste, de cores, de temperatura, de umidade, de som, né, de qualidade do ar, que se tornam aí favoráveis a essa sensação de bem-estar. O conforto térmico é algo que está relacionado com a temperatura e com a umidade, ou seja, é a nossa capacidade de se sentir bem perante essas condições. Conforto acústico vem da nossa capacidade de se sentir bem perante os sons, né, existência ou não de alguns ruídos, de algumas interferências aí às nossas atividades. E o conforto luminoso está aí relacionado às nossas condições de enxergar, né, a nossa capacidade de ver, e conforto luminoso está relacionado à quantidade de luz que a gente consegue perceber nos espaços e o quanto isso é importante para o nosso conforto e nossa atividade. Tá? Ao mesmo tempo, também temos um conforto relacionado com o uso do espaço, né, com os mobiliários, com a circulação, né, com todas as condições que estão construídas dentro dos ambientes e que nós utilizamos todos os dias. A qualidade do ar está relacionada com aquilo que a gente consegue perceber através do nosso olfato. Ou seja, se o ambiente ele tem uma boa ventilação, certamente ele vai ter uma boa qualidade do ar. Então, essa também é uma outra grande condição para nós termos aí um bom nível de conforto, né, dentro do espaço. E acessibilidade, não esquecendo que os indivíduos eles possuem várias necessidades, né, eles possuem várias particularidades, e o ideal de acessibilidade é que todos tenham a autonomia, tenham segurança para exercer todas as atividades também com conforto. Então, todos esses campos, eles constituem o que nós chamamos da grande área de conforto ambiental. E, de um modo mais particular e específico, o conforto, quando ele está relacionado à sensação de bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista, né, ou crianças com o transtorno do espectro autista, é necessário que a gente compreenda que, na realidade, todas essas esferas de conforto, elas estão relacionadas com os sentidos. Né?
Então, no caso das crianças e das pessoas que têm o autismo, esses sentidos eles vão ser muito ou pouco aguçados, né? Vai depender das características individuais e particulares de cada um. Tá? O fato é de que a percepção do espaço, né, a percepção desse conforto no espaço, ele é um pouquinho diferente das pessoas que não estão dentro do espectro autista. Tá? Isto porque aquelas que não estão, elas percebem as informações dos espaços de um modo conjunto. Né? Ou seja, você percebe cores, percebe luz, percebe o som, percebe os objetos, entende o funcionamento desses objetos de um modo conjunto, compondo realmente aquela ideia sobre o uso daquele espaço. Já as pessoas ou as crianças, né, que estão no espectro autista, elas recebem essas informações de um modo um pouco fragmentado. Então, essa percepção conjunta, ela se transforma numa percepção fragmentada. Elas percebem as partes que compõem o espaço e há alguma certa confusão, às vezes, para entender como é que esse espaço funciona. E daí a necessidade da gente trabalhar com os ambientes, com a, a possibilidade, né, dessas pessoas poderem compreender bem esse ambiente. Tá? E aí existem até campos de estudo dentro da arquitetura, né, campos de trabalho, escritórios e arquitetos especializados na área, e fornecer espaços assim adequados, garantindo que essa percepção ela deixe aparentemente de ser tão fragmentada para ser uma percepção mais conjunta, né, trazendo conforto, trazendo qualidade de vida para todos esses indivíduos. Tá? Então, normalmente, né, nós todos temos aí alguns sentidos que nos ajudam a entender o espaço, que nos ajudam a viver bem e com conforto também, tá? Então, a gente tem aí a visão, tem a audição, tem o olfato, tem o tato, tem o paladar, né, tem sentidos relacionados aí aos nossos movimentos, né, que são esses sentidos, esse vestibular, tá? E temos também um sentido relacionado ao nosso próprio corpo dentro do ambiente, a nossa própria movimentação, tá? Que é esse sentido propício, propiciativo, tá? E todos eles, pessoal, eles vão constituir o que nós chamamos de integração sensorial, ou seja, perceber todos esses sentidos de um modo conjunto e integrado nos faz responder adequadamente ao ambiente e executar bem as nossas atividades, sejam atividades de estudo, sejam atividades de lazer, sejam atividades profissionais, tá? Sejam até atividades que não estejam relacionadas a nenhuma dessas categorias. Tá? Então, essa integração sensorial para as pessoas com o espectro autista, elas tendem a serem um pouco mais confusas, né? Ou seja, a integração das informações que nós recebemos dos sentidos para a pessoa que está no espectro autista se torna algo um pouco mais confuso. Daí a necessidade de trabalhar dentro do ambiente construído com alguns artifícios que ajudem essas pessoas a identificar melhor essas informações e para que elas permaneçam tranquilas, calmas e elas consigam desenvolver bem as suas atividades. Tá? Consigam, no caso das escolas, né, as crianças, para que elas consigam aprender, consigam desenvolver aí o seu aprendizado. E em casa, né, também para que essas crianças consigam aprender bem as atividades cotidianas. Tá? Então, normalmente, para as pessoas, as crianças, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista, essa integração sensorial ela se dá de um modo confuso. E o que acontece? Existe aqueles que irão sentir-se bastante sobrecarregados com essas condições, né, que seriam aqueles hipersensíveis em termos dos seus sentidos, eles vão se sentir mais sobrecarregados e tendem a ficar um pouco mais nervosos com tudo isso.
E já existem aqueles que, por serem mais hipossensíveis, eles não irão perceber tanto os efeitos de todos esses estímulos e irão se transformar, irão, enfim, ter uma atitude até um pouco nula, né, em relação a tudo isso. Então, esse é um ponto também muito importante quando a gente pensa no ambiente construído, e isso está relacionado diretamente ao espaço da residência, né, ao espaço da clínica, ao espaço da escola, é que algumas soluções elas podem funcionar muito bem para aqueles que não têm muito, não recebem tanto essa carga sensorial, mas podem não funcionar para aqueles que têm também aí uma grande carga sensorial, tá? Então, na realidade, o ideal é, em espaços mais particulares, se proporcionar conforto e segurança, né, a partir do nível certo de informação e sensações que esses ambientes podem proporcionar. Sendo um espaço particular, dá para perceber as particularidades e a própria personalidade daquele usuário e, a partir daí, transformar o espaço de modo que ele tenha realmente o conforto, a segurança de permanecer lá e possa promover aí o seu aprendizado, o seu próprio desenvolvimento. E num espaço mais coletivo, a exemplo de uma escola, por exemplo, é importante trabalhar com questões neutras, né, que possam estar bem relacionadas tanto àqueles indivíduos considerados os supersensíveis, né, e os indivíduos não tão sensíveis aí, em termos das informações que eles recebem em seus sentidos, dentro daquela ideia da integração sensorial. Tá? Então, a partir de tudo isso, né, a partir desse entendimento, é que chegam-se aí algumas recomendações, tá? Recomendações, por exemplo, para a temperatura, né? Então, pessoas muito sensíveis com relação ao tato, né? A pele, elas podem sentir mais calor do que aquelas que não são tão sensíveis ao tato, por exemplo. Então, o ambiente, o ideal é que ele tenha uma boa taxa de ventilação para que ele seja bastante confortável, né, a todos, e que se mantenha uma certa temperatura, variando aí entre os 23 a 25, né, com pequenas variações aí de região para região, tá? E essa ventilação cruzada a ser promovida nada mais é do que a gente ter uma boa entrada de ar com uma boa janela, ter uma boa saída de ar com também outra boa janela dentro do ambiente. Então, quanto mais a gente tiver condições de que a ventilação circule por dentro desse ambiente, mais a gente vai ter aí certamente um controle bom de temperatura. Né? Também é importante, como recomendações, né, que se não permita, né, que se evite aí a entrada do sol nos ambientes em horários mais de pico, né, horários mais de grande atividade aí, solar. Que horários seriam esses? Pelo menos entre 11 às 2 horas da tarde, se o sol não entrar dentro do ambiente, né, se não houver uma grande exposição, há a possibilidade de se manter uma boa temperatura dentro daquele ambiente. Então, em geral, os espaços eles vão contar com proteções solares ou até simplesmente um beiral, ele já pode proporcionar aqui uma boa sombra, evitando a entrada de sol nesse momento. Claro que nós estamos aí, quem está em João Pessoa, né, sabe, João Pessoa é uma cidade que tem as suas temperaturas elevadas, principalmente durante o verão, e aí realmente há necessidade de se utilizar equipamentos para refrigeração artificial. Seria aí o ar-condicionado, né, por exemplo. Nesse caso, fica uma recomendação. As pessoas com autismo, elas têm uma sensibilidade auditiva que as fazem perceber, a sua grande maioria, ruídos vindos dos equipamentos. E esses ruídos, que muitas vezes nós não percebemos, para essas crianças, né, ou para essas pessoas, se torna bastante conveniente. Então, o ideal é adotar sempre modelos mais silenciosos, por exemplo, o modelo de ar-condicionado tipo split, ele não libera muito ruído dentro do ambiente e promove o resfriamento dentro do tempo desejado. Tá?
tá? Com relação aos sons, né, como é possível trabalhar para que haja um equilíbrio desses sons dentro do ambiente, tá? É possível a partir do uso de algumas soluções de materiais absorventes no teto, né, no forro, forros acústicos, né, painéis que podem ser aplicados às paredes, e esses painéis eles também vão trabalhar na absorção desses níveis de ruído, garantir um bom isolamento, né, a partir de uma boa esquadria, tá, acústica, a partir do uso de vidros, também com essa possibilidade, especialmente nos espaços das escolas. Né? E aí, por que equilibrar os níveis sonoros? Tá? Porque o excesso de ruídos dentro do ambiente ele pode sobrecarregar, né, principalmente as crianças com autismo, e fazê-las até se dispersar mais, né? Não manter o foco, talvez, em algumas atividades, ou até mesmo deixá-las um pouco nervosas e inquietas. Então, a ideia do controle dos níveis sonoros vem para garantir esse equilíbrio e garantir aí uma boa qualidade e conforto também dentro desse ambiente. Tá? Bem, no caso da iluminação, temos aí algumas condições e maiores recomendações, né, porque a visão é um dos sentidos que nós temos mais bem desenvolvidos, né, e de fato é algo que para todos, né, vai causar um grande impacto. E no caso do controle ideal da iluminação, é fazer um bom equilíbrio, né, entre o que a gente chama de iluminação natural, que é mais saudável para o corpo, é mais saudável para a mente, tá? É uma iluminação vinda da nossa fonte, né, natural, que é o sol. Então, os espaços que recebem iluminação natural, eles já são considerados mais saudáveis, né, aos nossos olhos. E a iluminação artificial, que vem, né, para complementar ou para substituir essa iluminação natural, devendo ser usada, logicamente, nos momentos adequados e oportunos, né, ela vem para iluminar bem, mesmo quando a gente já não tem mais essa iluminação natural. E aí, a iluminação artificial, ela sempre deve ser bem dosada para evitar desconfortos visuais. Muitas vezes, a falta de uma orientação profissional nos leva a adquirir, por exemplo, algumas lâmpadas, né, que, ao invés de provocarem um conforto adequado, elas provocam um grande desconforto. Ainda mais hoje em dia, que nós temos acesso a muitas lâmpadas na tecnologia LED, e algumas elas podem ou não ser indicadas para vários tipos de uso. Tá? Então, é importante sempre buscar o suporte, né, a consultoria de um profissional adequado para adquirir aí um bom sistema de iluminação. Tá? Bom, e aí, nesse sentido, um equilíbrio adequado entre a iluminação natural e artificial, com certeza vai trazer um conforto suficiente aí para as pessoas com autismo, tá? O uso de cores no ambiente também pode contribuir para uma boa percepção dessa iluminação. Cores escuras, elas tendem a diminuir essa quantidade de luz que a gente consegue perceber, e cores claras tendem a aumentar essa quantidade. Então, uma boa dosagem também das cores no ambiente é algo que pode contribuir demais aí para o conforto de todos os usuários. Tá? Então, esses controles de iluminação, né, eles devem nos ajudar a evitar alguns problemas, né, do tipo evitar um grande contraste no ambiente, tá? Ou seja, evitar que exista uma grande relação e diferença entre luz e entre sombras, né, e que possam também até dispersar um pouco a atenção das pessoas para aqueles focos de luz. Então, fazer uma boa distribuição da luz no ambiente nos ajuda as crianças também, né, principalmente na TEA, a conseguir desenvolver bem suas atividades. Então, uma recomendação interessante de vários estudiosos na área
é de que utilizem-se dentro das escolas, das clínicas, das residências, dos espaços, né, que as pessoas irão ocupar, lâmpadas em LED, tá? Porque é uma tecnologia que não emite ruídos, é uma tecnologia que não emite nenhum tipo de radiação que possa criar um desconforto, né, para os usuários, e também é algo que nos faz economizar também um pouco da energia elétrica. Né? Atualmente, a gente tem que sempre nos preocupar com o sustento do nosso planeta. E aí, adotar lâmpadas tais como essas na tecnologia LED pode nos ajudar. Porém, cabe aí uma observação importantíssima acerca da qualidade da luz em LED que a gente vai estar adquirindo. Né? O ideal para as pessoas com autismo é que se trabalhem com luzes neutras, né, que vão proporcionar mais ou menos uma ideia da iluminação como essa que a gente vê na figura, ó, iluminação limpa, ou luz quente, tá? Como essa que a gente vê na outra figura e que nos dá uma iluminação um pouco mais amarelada. E aí por que isso? Porque essas se aproximam bastante da iluminação natural, se aproximam bastante daquilo que a luz solar nos proporciona, tá? Então, trazer esse equilíbrio entre luz neutra ou luz quente é importante também para uma boa qualidade. E uma outra recomendação importantíssima também é de manter mais de um ponto de luz dentro dos ambientes. Por quê? Um ponto de luz apenas, aquele ponto ali brilhante, ele vai criar aí alguma distração, vai ser um ponto de atenção. Então, quando você mantém mais de um, você evita que haja o foco apenas naquele ponto ali brilhante. E utilizar o foco, né, tal como, por exemplo, aqui nessa figura, né, a gente tem um elemento mais brilhoso, ou a gente tem uma iluminação que recai em cima desse mobiliário, utilizar esse foco nos locais de atividades, né, para ajudar na concentração, para direcionar a criança, principalmente, à execução de alguma atividade específica. Tá? Então, o uso da iluminação, ela pode até, inclusive, quando mais lúdica, né, quando mais cênica, talvez, induzir a processos imaginativos, auxiliar nesse sentido, induzir também a facilitar processos aí de socialização, tá? Então, a iluminação, ela é um ponto importantíssimo aí quando a gente fala do conforto para as pessoas com autismo. E aí, aqueles que são que são pouco sensíveis, né, a essas mudanças, a esse nível de iluminação, eles normalmente precisam de mais iluminação natural. Então, o uso de luz natural é importantíssimo, né? Principalmente espaços aqui de escolas, eles tendem em algum momento, ter bastante luz natural, justamente para haver esse tipo de equilíbrio. E usar aí, né, a ideia da luz neutra, ou ainda um pouco da luz fria, né, de modo a criar uma iluminação um pouco mais brilhante. Tá? E para aqueles considerados aí, hipersensíveis, né, ou seja, que percebam bastante as variações de iluminação, ambientes com iluminação natural suficiente e bem dosado com a iluminação artificial, vai ser o ponto principal para se obter aí o conforto. Então, utilizar uma luz quente, utilizar uma luz neutra, né, utilizar de cores que possam também favorecer a essa iluminação suficiente, vai ser importante para garantir iluminação. Claro que é importante haver uma consulta, né, um profissional especializado que possa fazer um projeto luminotécnico visando esses critérios. E as cores, né, enfim, é algo que mais chama atenção, né, e principalmente quando se fala de crianças, né, a gente sabe que usar as cores é algo que vai ajudar processos lúdicos, processos imaginativos, né, é quase impossível imaginar espaços e ambientes voltados para crianças sem cores. Mas no caso da criança com autismo, é importante ter um grande cuidado na dosagem dessas cores.
apesar daqueles pouco sensíveis, né, hipossensíveis à questão das cores, recomendar-se o uso de cores brilhantes e vivas, deve-se evitar o uso de grande contraste nessas cores para não criar aí também um sobrecarregamento, né, das informações visuais. Então, sempre dosar o uso de cores vivas, de cores brilhantes, com branco, com cores neutras, com cores mais em tom natural, tá? É importante para manter o estado de calma, manter a concentração, né, manter as atividades correndo aí de modo perfeito. E no caso de crianças mais sensíveis a essas variações de cores, usar cores suaves, usar cores discretas, né? Investir em tons de azul, por exemplo, em tons de cores neutras, em tons de cores naturais, palha, por exemplo, pode ser aí bastante viável para obter-se aí um bom conforto, tá? Isso porque as cores, né, elas tendem a nos influenciar e a influenciar as crianças, né, principalmente, de um modo muito particular. Então, a utilizar, por exemplo, tons de verde, transmite-se ideias de equilíbrio, transmite-se ideias de juventude, de calma, de segurança, né? Usar o laranja tende-se a garantir confiança, alegria, excitação, entusiasmo. E no caso do laranja, é interessante comentar que o efeito do laranja sobre as crianças é algo que encoraja ao convívio social, encoraja as atividades junto às outras crianças, atividades de interação social. Então, tons de laranja são muito bons de serem inseridos, por exemplo, em ambientes em que se quer realmente estimular isso naquela criança. Então, os ambientes escolares, por exemplo, eles podem ter em alguns pontos tons de laranja que vão auxiliar aí nesse tipo de interação. O vermelho, ele transmite alerta, paixão, intensidade, e aí ele deve ser evitado. Tá? A cor vermelha, ela tende a nos deixar um pouco mais alertas e agressivos. Então, essa é uma cor que realmente deve ser evitada nos ambientes. Porém, nuances de rosa podem ser adotadas, mas não o vermelho vivo, forte, isso aí ele deve ser um pouco suprimido aí do ambiente. O amarelo também é uma cor muito poderosa, que traz aí uma sensação de alegria também, de otimismo, porém, em excesso, ela demonstra um pouco de atenção, né? Ela deixa a pessoa em estado de alerta e pode também tender a sobrecarregar um pouco a pessoa com autismo. O azul, né? Que inclusive a cor, né, da consciência autista mesmo, ela transmite calma, ela transmite confiança, ela transmite segurança, e todas as suas tonalidades, né, desde o mais profundo ao mais claro, pode ser adotado nos ambientes residenciais ou escolares de uma maneira sem limites. Tá? Os tons de azul, eles são extremamente bons aí para garantir principalmente a calma nas pessoas com autismo. Tá? E, por fim, né, o roxo transmite ideias aí de inteligência, de imaginação, de criatividade, e, por ser uma cor um pouco triste, deve ser um pouco evitada aí dos ambientes residenciais. Tá? O ideal é adotar realmente cores mais neutras, cores mais puxadas para o branco, para o azul, para o verde, para o próprio laranja e alguns tons de amarelo. Preto deve ser evitado. Preto é uma cor que traz uma carga de seriedade muito grande para as crianças. Tá? Cinza também não é interessante de ser adotado, tá? A não ser que ele esteja combinado com outras cores. E o marrom também não traz aí boas sensações psicológicas para as crianças. Então, essa também seria uma outra cor que poderia ser evitada aí dos ambientes, tá? Quando eu falo na aplicação, no uso de cores, essas cores elas podem estar nas paredes, né?
elas podem estar nos móveis, elas podem estar também em alguns objetos decorativos, tá? Essas cores, elas podem, inclusive, estar presentes em estofados, né, na coxa de cama, tá? Então, tem uma série de possibilidades de aplicação dessas cores, tá? Quando a gente fala em ambientes residenciais também, e escolares. E aí, no caso das atividades, né, brincar, correr, pular, estudar, né, fazer algumas tarefas escolares, enfim, todas as atividades elas precisam de um espaço correto, né, de um espaço certo para acontecer. Ainda mais para as crianças que vão começar a aprender esse dia a dia, esse espaço precisa ser bem planejado, tá? Então, normalmente, crianças com autismo respondem bem em ambientes com poucos mobiliários, né? Mobiliários adequados e necessários, né? Com um layout bastante simples e intuitivo, né? Que deixe claro para aquela criança aonde é o local onde ela pode sentar, onde é o local onde ela pode correr, onde é o local onde ela pode deitar, enfim, um layout que seja fácil de ser percebido aí por essa criança. E muito espaço para circulação. É importante demais termos aí os ambientes mais livres para o desenvolvimento aí dessas atividades. Tá? Dependendo do grau de severidade das condições do autismo nas crianças, um ambiente mais limpo mesmo de mobiliários e sem muitos objetos pequenos à vista também é bastante importante. Né? Todas essas recomendações, olha, elas primeiro passam por uma avaliação, né, do grau de severidade ou não do transtorno daquela criança. Tá? Bom, então, um cuidado com as cores, né, um cuidado com o formato dos móveis para evitar acidentes, né, um cuidado com as texturas, né, com o uso de materiais também é importante, visto que aquelas mais sensíveis ao tato, elas podem até serem repelidas, né, por algum material, por alguma textura que ela encontra no ambiente. Tá? Texturas naturais, elas são extremamente benéficas para os ambientes, tá? Usar também de divisórias, né, de elementos que possam separar os espaços aí, em cada atividade é importante, principalmente no espaço escolar. Né? Lixos com mesinhas, com armários, ou ainda tatames, né, dispostos no chão, eles criam espaços que podem induzir a atividades específicas. Né? Manter também alguns objetos ao nível da criança é importante. Já manter outros objetos fora do nível da criança também é bastante importante. Então, escolher texturas lisas, escolher texturas naturais, ou ainda texturas que não tenham brilho, né? Por exemplo, móveis que têm um revestimento brilhoso, eles criam distrações e eles podem também sobrecarregar as atividades dessas crianças. Tá? Então, texturas resistentes também é importante, né, de serem adotadas, para evitar que no manuseio ocorra algum acidente, né, ocorra algum problema aí depois um pouco maior. Então, além de tudo isso, também é importante usar de imagens, usar códigos, utilizar de alguma certa linguagem, né, para linguagem de figuras, né, para que se possa conduzir as crianças aos locais aí das atividades. Separar bem esses espaços, principalmente através usando as cores, por exemplo, como a linguagem, também é interessante. E espaços para uma melhor visualização das distâncias também que vão existir. Distâncias pessoais, né? E também distâncias coletivas entre os grupos, né? Entre as próprias crianças, especialmente nos espaços aí de escola, tá? E no espaço residencial, é importante que o quarto da criança com autismo, ele induza a criança a não só a realização de atividades
individuais, mas também atividades coletivas, né, com o uso de alguns mobiliários que podem levar a tal. Uma outra recomendação também bastante importante quando se fala das crianças, principalmente com autismo, é de que elas tenham próximo a elas ambientes que as mantenham seguras, especialmente nos momentos de crise, né, das famosas birras, tá? Então, alguns espaços considerados espaços de escape, né, consistem em ambientes que a gente pode preparar para acolher melhor essa criança no momento de uma crise. E aí acolher de que maneira? Né? Ajudá-la a sair de um estado até de sobrecarregamento dessas informações de luz, de cor, de ruídos, até da própria interação social, né? E espaços como esses, eles devem ser suavemente iluminados, confortáveis, né, em termos de temperatura, com uma boa ventilação, com cores e texturas bastante neutras, né, sem presença de ruídos, tá, reservados e até fora da circulação principal, de modo que essas crianças elas possam descansar um pouco e, posterior a isso, elas possam voltar a desenvolver bem aí as suas atividades. Tá? Então, uma recomendação também, por exemplo, é a colocação de alguns elementos no mobiliário que possam induzir a essa ideia de segurança. Né? Um objeto que está sendo bastante utilizado é o balanço em forma de casulo. Dentro desse espaço, a criança ela vai se acalmar, e ela vai conseguir retornar às suas atividades após aquele momento de sobrecarregamento sensorial, por exemplo. Claro que essa é uma recomendação, uma sugestão que pode não atender a todas. Né? É importante sempre conversar com essa criança, tentar entender o que a deixa aflita, tentar entender o que a deixa nervosa e, a partir daí, trabalhar em soluções que possam contribuir para o conforto. Tá? Bem, o importante é sempre tentar entender e escutar um pouco as dicas, né, que essa própria criança pode estar dando acerca do seu próprio conforto. Bom, na realidade, o que eu tinha para trazer para vocês nessa palestra visava mais ou menos essas ideias, né? Claro que existem muitas e muitas soluções que podem ser aplicadas a espaços para crianças e pessoas com autismo, né? Deixo aí o meu contato, né, no meu perfil do Instagram, quem quiser pode me seguir e pode conhecer um pouco mais, tá? Dar um pouco mais de aspectos da arquitetura sobre isso e agradeço mais e deixo agora espaço para as perguntas. Então, olha, a questão das músicas, é importante trabalhar com as músicas mais suaves, né? Mas, assim, na realidade, a música em si, ela pode ser trabalhada de várias maneiras. Agora, contudo, o que acontece é que o local para essas músicas, né, é que precisa ser trabalhado acusticamente. Ou seja, para que aquela criança possa compreender bem a música e não compreender a música, mais o barulho da rua, a música, mais o barulho do arrastar das cadeiras, a música, mais o barulho de alguém pisando no chão. Então, essas questões, elas podem ser diminuídas com um bom tratamento acústico. E aí dá, sim, para trabalhar com as músicas, né, com o aluno com autismo, a partir do momento em que há um equilíbrio desses sons e até próprio também equilíbrio do volume dessa música. Claro, tem que procurar uma pessoa habilitada para fazer um bom estudo nisso. Então, nem todos os profissionais da arquitetura e do design de interiores, eles estão munidos de soluções prontas, né, com relação às crianças que estão dentro do espectro autista, crianças ou adultos. Né. Cabe, assim, a partir do momento em que o profissional tem o interesse ou venha trabalhar, né, num ambiente
com essa particularidade, cabe uma pesquisa, cabe um entendimento até do dia a dia daquela criança, né, para que se possam atribuir soluções realmente de bom conforto. Então, a realidade atual dessa conscientização, ela é muito, eu diria, particular de cada profissional. Alguns, eles trazem isso já no seu dia a dia de estudo, né, e outros ainda não tanto, mas o fato é que, ao chegar um caso como esse, né, no espaço de trabalho, certamente há uma boa pesquisa antes da instalação das soluções aí do projeto. Bom, gente, então agradeço demais aí a participação, né? Vamos encerrando por aqui. E a próxima palestra, que vai já se iniciar, é com a Isabel, sobre as PECs.